Fala aí, galera do primeiro ano da Escola Alternativa. Aqui é o professor de Física, Tiago, e hoje nós vamos ter uma aula da primeira parte do capítulo 5, livro 2, que é sobre lançamento oblíquo. É um tipo de lançamento que a gente visualiza muito no dia a dia, principalmente nos esportes. Um exemplo é um jogo de futebol, né? Um tiro de meta ou até mesmo uma cobrança de falta. O que é que acontece? A bola é lançada com uma certa velocidade, ela vai ganhar velocidade, vai ganhar altura e depois ela vai decair, ela vai acabar caindo. Um outro exemplo que a gente pode ter do lançamento oblíquo no dia a dia é um jogo de basquete, o arremesso de uma bola na cesta de basquete, né? Então o jogador arremessa a bola, ela vai subir, vai ganhar uma altura e depois ela vai decair, né? Vale destacar que esse é um movimento em duas dimensões, ou seja, ele é oblíquo por quê? Porque ele não se dá nem tanto na vertical, nem somente na horizontal, mas sim uma composição dessas duas dimensões, a dimensão vertical e a dimensão horizontal, né? Então sabemos já do seguinte, como ele se dá também na direção vertical, nós vamos ter aí a influência da aceleração gravitacional. E como nós ainda estamos na parte de cinemática, em que nós estudamos o movimento sem se preocupar com as causas, nós não vamos estar interessados, por exemplo, na resistência do ar, né? Nós vamos desconsiderar forças dissipativas, que a resistência do ar é uma delas, vamos considerar um sistema ideal, onde a única aceleração presente é a aceleração da gravidade. E é essa aceleração que vai reger todo o meu movimento de lançamento oblíquo, né? E aí, para analisar esse lançamento oblíquo, nós podemos pensar em separar esses movimentos, esses dois movimentos, tá? Então, pronto. Então a gente pode pensar no seguinte, ó, lançamento oblíquo, tá? Ele se dá em duas direções, tanto na vertical quanto na horizontal. E esse movimento vai acontecer independente em cada um dos eixos, no meu eixo X e no meu eixo Y, se a gente pensar em um plano cartesiano para representar o movimento horizontal e o movimento vertical, tá? Então, cada um desses movimentos, o vertical e o horizontal, nós vamos poder analisar de maneira independente, ou seja, a gente vai olhar um e depois a gente vai olhar o outro, né? Então, nós podemos usar isso, nós podemos usar essa ideia, que é o princípio da independência dos movimentos simultâneos que ele é proposto por Galileu. O que é que ele afirma? Se eu tenho um corpo que realiza um movimento composto, ou seja, um movimento bidimensional, por exemplo, cada um dos movimentos que compõe se processa como se os outros não existissem. E aqui vem o mais importante, no mesmo intervalo de tempo. Quer dizer, eles são independentes para serem analisados de maneira espacial, mas ambos ocorrem no mesmo intervalo de tempo. Então, se ocorre no mesmo intervalo de tempo, o tempo que eu tiver uma situação, ele vai servir também para outra situação. Exemplificando aqui o tiro de meta, por exemplo, a gente pode pensar na seguinte maneira, né? Quando a bola é chutada, ela vai subindo, ou seja, eixo vertical, mas ela também vai se deslocando no eixo horizontal, ou seja, ela vai indo para frente, ou seja, ela vai se deslocando no eixo horizontal. Então, vamos pensar aqui na questão agora da aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade, sempre para baixo, sempre a tendência da gravidade é trazer os corpos em direção ao centro da Terra, né? Como nós já comentamos em aulas anteriores, se eu soltar esse lápis aqui, ele não vai flutuar. Por quê? Porque tem uma aceleração gravitacional que vai puxá-lo em direção ao centro da Terra. Da mesma forma que se eu lanço esse lápis, né, ele vai subir, vai chegar a uma altura máxima que ele consegue, dependendo do impulso que eu dei aqui, dependendo da minha velocidade inicial, e depois ele vai cair novamente em direção ao centro da Terra. Não há como escapar dessa aceleração gravitacional, a não ser que você desenvolva uma velocidade muito grande, que é o que nós vamos ver lá no futuro, quando nós estivermos falando de gravitação universal, né? Então, com essas velocidades baixas que nós estudamos até o momento, não tem como você escapar dessa atração gravitacional. Você vai precisar desenvolver uma velocidade muito grande. Então, se a minha aceleração gravitacional ela sempre aponta para baixo, em direção ao centro da Terra, percebam que ela é paralela ao meu eixo Y.
Então, o meu eixo Y vai sofrer a influência de uma aceleração, que como nós já conversamos, é uma aceleração constante igual a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Nas questões de vestibulares, eles sempre pedem para fazer esse arredondamento. Então, no eixo Y, o que é que nós vamos ter? No eixo Y, deixa eu só mudar aqui minha canetinha. No eixo Y, nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Por conta da nossa gravitação, da nossa aceleração gravitacional. Ainda não está passando. Pulsou. Pronto. Que como nós temos aqui exemplificado, não é? Então, nós temos uma aceleração gravitacional que no eixo Y, por ter essa aceleração que é constante, característica de quê? De movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado é um movimento que possui velocidade variando uniformemente devido a uma aceleração constante e diferente de zero. Não é? Então, essa aceleração é a aceleração gravitacional, sempre apontando para baixo. Então, eu posso decompor meu movimento nos dois eixos, tanto no Y quanto no X. Não é? Então, nós já sabemos que no Y é um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado, devido a essa atração da aceleração gravitacional que é constante. Não é? Já no eixo X, veja que eu não vou ter uma atuação da aceleração gravitacional no eixo horizontal, tá? Então, por mais que eu solte essa caneta aqui, ou que eu lance essa caneta, ela não vai ser puxada na horizontal, ou seja, puxada ali para a minha direita, no caso, né? Ela vai cair, ela pode se mover para a direita, mas ela não vai se mover com a atração dessa aceleração gravitacional. Então, no eixo X, não tem aceleração gravitacional e não tem nenhum outro tipo de aceleração, né? Porque nós vamos considerar esse movimento, esse lançamento de projétil, um lançamento ideal. Então, se não possui aceleração, a velocidade é constante. Velocidade constante, lembre-se, é característica de quê? De movimento uniforme. É um movimento cuja essa velocidade vai ser constante e nesse caso aqui ela tem que ser diferente de zero. Porque se a velocidade no eixo X, no nosso eixo horizontal for igual a zero, eu deixo de ter um lançamento oblíquo e vou ter o que nós já conversamos, um lançamento simplesmente, puramente vertical. E aí ao ter um lançamento vertical, nós podemos usar aquelas equações que nós vimos nos capítulos anteriores. E também, por se tratar de dois tipos de movimento que nós estudamos desde o início do ano, o movimento uniformemente variado e o movimento uniforme, todas aquelas equações, elas podem ser usadas aqui. As três equações básicas que nós conhecemos para o movimento uniformemente variado, que é a função horária do espaço, a função horária da velocidade e a equação de Torricelli. Também podemos usar no nosso eixo X, o nosso movimento uniforme, a nossa equação básica que nós temos para o movimento uniforme, que é o espaço em função do tempo. Só chama a atenção aqui de vocês o seguinte: quando algo é lançado de forma oblíqua, a velocidade inicial ela vai estar entre os dois eixos. Tá? Ela não vai ser simplesmente uma velocidade inicial atuando no eixo Y ou simplesmente atuando no eixo X, mas sim atuando nos dois eixos simultaneamente, no eixo X e no eixo Y. Como nós já vimos, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, essa velocidade inicial, eu vou ter que fazer uma decomposição para a minha velocidade inicial no eixo X e para a minha velocidade inicial no eixo Y. Chama atenção para o seguinte: quando a gente fizer a decomposição dessa velocidade inicial no eixo X, nós vamos ter toda a velocidade que vai ser usada no eixo X, porque ela é constante. Então, a minha velocidade inicial no eixo X é a minha velocidade durante todo o movimento oblíquo dessa partícula, certo? Já no eixo Y, não. Veja que há uma variação de velocidade devido à aceleração gravitacional. Então, no nosso caso da bola de futebol, quando é dado um tiro de meta pelo goleiro, por exemplo, ela vai subir
É o que nós vemos aqui nessa trajetória, ela vai subindo, 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 ela vai ter o seu máximo de altura atingido, daqui a pouco nós falamos disso, e ela novamente vai descer até tocar o solo e em algum momento parar devido à dissipação dessas forças e dessas velocidades devido às interações com o solo, que nós não vamos estar preocupados em fazer o cálculo dessas interações entre o solo, apenas no estudo desse movimento enquanto ele está no ar até tocar o solo. Então, vejam que a trajetória é uma trajetória parabólica. Ora, professor, mas é só olhar, observar e dizer que a trajetória é uma parábola? Calma lá, nós vamos chegar na equação da trajetória e vocês vão ver que a gente confirma que é uma função de segundo grau e como vocês já devem saber, toda função de segundo grau tem como gráfico uma parábola. Então, nós estamos interessados aqui no momento, antes de nós montarmos as nossas equações para os movimentos, para a decomposição dos movimentos, tanto no eixo X quanto no eixo Y, em fazer a decomposição aqui dessa velocidade inicial de uma partícula que é lançada de maneira oblíqua. Então vamos agora fazer o cálculo dessa velocidade inicial aqui. Me acompanhe e acompanhe aqui o meu raciocínio. Tá, gente? Então veja só, percebam aqui, eu tenho o eixo X, tenho o eixo Y e tenho a minha velocidade inicial aqui de forma oblíqua, ou seja, uma composição entre os dois eixos, não é? Então eu vou ter uma velocidade inicial no eixo X e vou ter uma velocidade inicial no eixo Y. Como é que eu vou fazer essa decomposição? Eu vou fazer essa decomposição através da decomposição de vetores que nós vimos no capítulo anterior a este, né? E nós vamos usar a trigonometria no triângulo retângulo. Se vocês observarem aí, nós temos a componente da velocidade no eixo X, forma um ângulo θ qualquer com a minha velocidade inicial, né? E se eu observar a velocidade inicial no eixo Y, eu posso transmitir aqui paralelamente ao eixo Y, de modo a formar um triângulo retângulo com essas informações conforme foi circulado aí, né? Feito isso, basta fazer a decomposição de vetores, já que a velocidade inicial no eixo X com relação ao ângulo θ é o cateto adjacente, a velocidade inicial no eixo Y com relação a esse mesmo ângulo θ é o cateto oposto e a velocidade inicial com relação aos dois movimentos, a composição dos dois movimentos, a minha velocidade inicial, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então vale aquela análise do nosso só K toa. Ou seja, o seno é o oposto pela hipotenusa, o cosseno é o adjacente pela hipotenusa e a tangente é o oposto pelo adjacente. Então, a minha velocidade no eixo X, ela é cateto adjacente. Cateto adjacente, então eu uso o cosseno do ângulo θ, né? Então, fazendo aqui, cosseno do ângulo θ vai ser igual a o cateto adjacente, que é a velocidade inicial no eixo X, pela hipotenusa, que é a velocidade inicial, que a gente vai pegar o módulo dessa velocidade inicial. Fazendo aqui um meio pelos extremos, rapidamente, eu chego à seguinte conclusão, que a velocidade inicial no eixo X vai ser igual a velocidade inicial em módulo vezes o cosseno do ângulo θ formado entre a velocidade inicial e o eixo X. De modo análogo, ou seja, fazendo a mesma ideia, eu posso calcular a velocidade inicial no eixo Y. Só que antes de a gente calcular, devo lembrar a vocês que essa velocidade inicial no eixo X, ela é constante durante todo o movimento. Então, se eu sei a velocidade inicial, eu vou saber a velocidade inicial no eixo X. Então, eu posso simplesmente, por fim, chamar a velocidade inicial no eixo X
apenas de V índice x, que é a minha velocidade inicial vezes o cosseno de θ. Então, V0 vezes o cosseno do ângulo θ. Da mesma forma, vamos fazer o cálculo agora para a velocidade inicial, só que no eixo y. Então, o eixo y, observando aqui, o eixo y é o cateto oposto ao ângulo θ, a velocidade inicial no eixo y, né? Eu posso calcular como sendo a velocidade inicial vezes o seno de θ. E aí eu tenho a decomposição do meu vetor velocidade nos dois eixos independentes x e y. Né? Para quem ainda não percebeu como se chega nessa velocidade inicial no eixo y, vou usar ali o seno de θ, que é igual ao cateto oposto, velocidade inicial no eixo y, sobre a hipotenusa, que é o módulo da velocidade inicial. Fazendo aqui rapidamente um meio pelos extremos, de novo, né? Então, para a gente dar ênfase aqui, ó, meio pelos extremos, eu chego ao que nós fizemos aqui, que é a minha velocidade inicial no eixo y, é a velocidade inicial vezes o seno de θ. Então, com base nisso, eu posso agora montar todas as minhas equações para o movimento oblíquo, né? Para o lançamento oblíquo, tanto no eixo x quanto no eixo y. Né? Então, vamos avançar aqui. Já está. Começou, ok? Deixa eu só minimizar. Pronto. Então, no eixo y, como nós já comentamos, movimento retilíneo uniformemente variado. Todas as equações de M e o V podem ser usadas, né? Então, eu tenho aqui o y igual ao y0 mais a velocidade inicial no eixo y, que a gente já calculou, que é a velocidade inicial vezes o seno de θ, multiplicado pelo tempo, menos, por que menos, pessoal? Porque ele é lançado para cima, gravidade atua para baixo, então nesse referencial a minha aceleração gravitacional é negativa, não é? Aceleração da gravidade, tempo ao quadrado, dividido por 2. Essa é a minha função horária da posição para o eixo y no lançamento oblíquo, que é a mesma função horária da posição para qualquer corpo estando em MUV, em movimento uniformemente variado. Já a minha função horária da velocidade também pode ser usada a mesma do MUV. Só tenha em mente que a velocidade no eixo Y aqui vai depender da velocidade inicial no eixo Y, menos, novamente, porque se a bola está subindo, se o meu projétil está subindo, a aceleração da gravidade está para baixo, então é negativa. Claro que se eu considero que para cima é positivo. Menos g vezes o tempo. E aqui, uma nova roupagem da equação de Torricelli, né? Se eu quiser relacionar velocidade com altura ou com deslocamento no eixo y, independente do tempo, né? Nós fizemos a demonstração dessa equação em aulas anteriores, e aí vocês podem perceber aqui, ó, velocidade final no eixo y ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, também no eixo y, menos 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a variação aqui no eixo y, a variação da posição no eixo y, ou até mesmo a variação da altura. Já no eixo x, é muito mais simples analisar no eixo x, porque só tem uma equação, uma única equação. E essa equação nós vamos usar para determinar o alcance horizontal, tá? O alcance, o quanto essa partícula percorre na horizontal. Por isso que aqui nós temos o A de alcance. E o V, que é a velocidade no eixo x, lembrar sempre de colocar a velocidade no eixo x, lembrando que a velocidade no eixo x é a velocidade inicial vezes o cosseno
do ângulo θ formado entre a velocidade inicial e o eixo x. E o tempo? Lembrando que o tempo não é independente, tá? O tempo é o mesmo, tanto para o eixo x quanto para o eixo y. O que muda são as características de mudança de posição em cada um dos eixos. Então, de posse dessas equações, nós já podemos partir para alguns casos particulares do lançamento oblíquo, certo? O primeiro caso particular é calcular o tempo de subida. Como é que nós vamos calcular esse tempo de subida? Então, o que é que a gente tem que pensar? O que é o tempo de subida? É o tempo que a partícula leva para ser lançada e atingir a sua altura máxima. Então, o tempo de subida também pode ser considerado como sendo o tempo da altura máxima, tá? Então, tempo de subida é o mesmo que o tempo da altura máxima. E o que nós já conversamos em lançamento vertical? O que é que acontece quando a partícula atinge a sua altura máxima? Então, na altura máxima, uma coisa tem que ser zero. E aí, vocês se recordam o que é? Na altura máxima, a velocidade, só que é a velocidade no eixo y, é igual a zero. A velocidade no eixo x, ela permanece constante, independente da partícula atingir ou não a altura máxima. Então, na altura máxima, a velocidade em y é igual a zero. Então, o que é que eu posso fazer? Pegar aquela função horária, aquela segunda função horária que nós vimos para a partícula no eixo y, que é a da velocidade no eixo y. Lembrando que é a velocidade inicial no eixo y menos a gravidade multiplicado pelo tempo. Lembram isso daqui, ó. Como eu disse que na altura máxima a minha velocidade em y ela é igual a zero, então o que é que eu faço aqui? Pego essa minha velocidade em y aqui e igualo ela a zero. E aí o que é que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, que zero é igual a velocidade inicial no eixo y menos g vezes t. Como eu estou interessado no tempo de subida, eu vou fazer o isolamento do tempo. Então, equaçãozinha simples de primeiro grau, que vocês já devem estar habituados e acostumados a resolver. Então, eu chego à seguinte conclusão. Vou pegar aqui o meu GT e vou passar para o lado esquerdo da equação. Como ele é negativo, ele vai passar para o lado esquerdo positivo. Então, eu vou ficar com o seguinte, que GT é igual a V0 no eixo Y. Como eu preciso isolar o T, então, T vai ser igual a V0Y sobre G. Mas lembre-se do seguinte, pessoal. Lembre-se que V0Y é igual a V0 seno de θ. Então, o meu tempo de subida, que eu vou botar aqui o índice sub, para a gente entender que é tempo de subida, é igual a V0 seno de θ sobre a aceleração da gravidade g. Então, guarda essa informação, pessoal. Guarda essa informação porque nós vamos precisar dela daqui a pouquinho. Então, esse tempo de subida é o tempo que ele atinge a altura máxima. Então, esse tempo de subida é o tempo que ele leva para atingir a sua altura máxima. E o que é que dá para a gente fazer com esse tempo de subida? Nós vamos ver daqui a pouco. Nós podemos usar o tempo de subida para encontrar uma equação que vai me dar o alcance horizontal, também conhecido como alcance máximo, não é? Então, a nossa próxima ideia é justamente calcular como a gente chega nessa equaçãozinha que engloba a altura máxima da partícula em um lançamento oblíquo. Mais uma vez, chama a atenção de vocês. O que é que acontece na altura máxima? Na altura máxima, a velocidade no eixo y, friso novamente no eixo y, ela vai ser
igual a zero. Então, nós vamos usar a equação de Torricelli, que nós aprendemos, para fazer o cálculo dessa altura máxima. Então, lembra lá, que agora nós estamos interessados na altura máxima. E a altura máxima nós vamos chamar simplesmente de H maiúsculo, que é para a gente nomear e ficar bacana. Então, pela equação de Torricelli, conforme vocês viram, a velocidade em y ao quadrado é igual à velocidade inicial em y ao quadrado, menos, lembrando que se eu considero que para cima no eixo y é positivo, a gravidade sempre atua para baixo, então negativo, menos 2g vezes quem? A altura, que é a altura máxima, que é o que eu estou preocupado em determinar. Lembrando que na altura máxima, novamente, vale frisar, na altura máxima, a minha velocidade no eixo y, ela é igual a zero. Se a velocidade no eixo y, ela é igual a zero, então, mais uma vez, o que é que eu posso fazer? Pego esse vy ao quadrado e igualo a zero. Então, quando eu pego isso e igualo a zero, eu posso fazer a minha continha e determinar a equação para calcular a altura máxima. Então, mais uma vez, eu tenho uma equaçãozinha do primeiro grau. Zero vai ser igual à velocidade inicial de y ao quadrado menos 2g vezes a altura. Então, pego isso daqui, 2gh, vou passar novamente para o lado esquerdo da minha equação. Como ele está negativo, ele vai passar positivo. E aí eu chego na seguinte relação, que 2gh vai ser igual à velocidade em y inicial ao quadrado. Isolando, que eu só estou interessado na altura máxima, então a minha altura máxima vai ser a velocidade inicial em y ao quadrado sobre 2g. Mas lembre-se sempre, a velocidade inicial em y é a velocidade inicial do movimento vezes o seno de θ. Dessa maneira, então, a minha altura máxima vai ser igual, como a velocidade inicial em y está elevada ao quadrado, v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Só apagar aqui para a gente escrever direitinho, para vocês tomarem nota. Então, h vai ser igual a v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, sobre 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade. Então, aqui está a minha equação que vai calcular a altura máxima. Lembrando que é uma equação que vai te dar um atalho para tu resolver uma questão que pede a altura máxima ou que te dá algum dado sobre a altura máxima. Mas pense o seguinte, se vocês esquecerem dessa equação, o que é que vocês podem fazer? Basta que vocês lembrem das 3 equações simples do movimento uniformemente variado. Então, o que vocês não podem esquecer são das 3 equações básicas do movimento uniformemente variado, porque todas essas são derivadas dessas equações e vocês conseguem calcular e resolver qualquer problema que envolva movimento uniformemente variado. Outro caso especial que a gente vai calcular é o alcance máximo, também conhecido como alcance horizontal. O que é o alcance máximo? É toda a distância horizontal percorrida pela partícula desde o início do seu lançamento até o fim, até quando ele toca o solo novamente. Esse é o nosso alcance máximo ou alcance horizontal. Então vamos desenvolver também essa equação com base em tudo que nós vimos até o momento. Então pensem o seguinte, o alcance máximo, o que é que acontece, pessoal?
eu vou ter o tempo total do movimento, né? Então, para o meu alcance máximo, que é também conhecido de alcance horizontal, eu vou precisar do meu tempo total. Mas pense o seguinte, se o movimento é parabólico e na altura máxima eu tenho tempo de subida, então o tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. Por quê? Porque a aceleração é a mesma. Então a aceleração que diminui essa velocidade inicial a uma taxa de 10 metros por segundo ao quadrado vai ser a mesma que vai, depois da altura máxima, aumentar essa velocidade em módulo a uma taxa também de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para o alcance máximo, eu vou pegar o meu tempo total. E o meu tempo total vai ser igual a 2 vezes aquele tempo que a gente calculou anteriormente, que é o tempo de subida, né? E lembre-se sim, lembre-se que o tempo de subida, pessoal, a gente calculou, foi o primeiro que a gente calculou, né? Que é V0 seno de θ sobre G. Então, o tempo total do movimento vai ser 2 vezes V0 seno de θ sobre G. Esse é o meu tempo total do movimento. Daí, desde a subida até a descida, até encontrar novamente o solo. E onde é que eu vou substituir esse tempo? Como eu estou falando de alcance horizontal, então eu vou substituir na única equação que nós temos para esse movimento no eixo X. Então, o meu alcance horizontal é a velocidade no eixo X, que é constante, não é, pessoal? Multiplicado pelo tempo. Só que esse tempo vai ser o tempo total, não é? Então, basta fazer uma continha simples aqui, lembrando mais uma vez que a minha velocidade no eixo X, além de ser constante, é a velocidade inicial multiplicado pelo cosseno de θ. Então, fazendo aqui essas substituições na equação, nós chegamos na seguinte situação, que o alcance vai ser igual a V0 cosseno de θ multiplicado pelo tempo total, que é 2 vezes V0 seno de θ sobre G, que é a aceleração gravitacional. Organizando um pouquinho essa equação, o que é que eu vou ter aqui? Que meu alcance máximo vai ser igual a V0 vezes V0, vai ser V0 ao quadrado. Então vai ficar assim, 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ vezes V0 ao quadrado, tudo isso sobre a aceleração da gravidade G, tá? Agora preste atenção nisso daqui, que isso é uma identidade trigonométrica. Vocês ainda vão ver com o professor de trigonometria de vocês, mas essa identidade trigonométrica, 2 vezes o seno de θ vezes o cosseno de θ, pode ser reescrita como sendo o seno de 2θ. Então, simplificando e pegando essa informação aqui do seno de 2θ, eu vou substituir aqui nessa identidade trigonométrica e eu tenho finalmente a minha fórmula do alcance máximo, que vai ser V0 ao quadrado vezes seno de 2θ, então V0 ao quadrado vezes o seno de 2θ, tudo isso sobre a aceleração gravitacional. E que informação eu posso tirar daqui? Eu posso pensar o que é que acontece para eu ter o alcance, para eu ter o maior ângulo que vai produzir o meu maior alcance horizontal. E que ângulo é esse? Como eu posso pensar nisso?
Lembrando que nós estamos desprezando as forças dissipativas, como a força de arrasto do ar. Então, isso daqui é numa situação ideal. Então, pensa comigo aqui, ó. Eu tenho o seno de um ângulo qualquer, θ. Quando é que o seno é máximo? Né? Lembrando que o seno ele assume valores, o seno de um ângulo θ, ele assume valores maior ou igual que 1 e valores menores ou iguais que 1. Então, o seno de θ ele é limitado entre 1 e menos 1. Então, ele vai ser máximo, né? O seno de θ vai ser máximo quando? Quando esse θ, quando o seno desse θ, desse ângulo, for igual a 1. Pergunto a vocês, quando é que o seno de um ângulo é igual a 1? Quando o ângulo é de 90 graus. Ah, professor, então quer dizer que eu vou ter que lançar a minha partícula formando um ângulo de 90 graus para que ele seja máximo? Não, se você lança uma partícula com um ângulo de 90 graus com relação à horizontal, você vai ter simplesmente um lançamento vertical, não vai ter um lançamento oblíquo. Mas preste atenção que na minha fórmula do alcance máximo é o seno de 2 vezes θ. Então pense comigo, qual é o ângulo que duplicado dá 90? Isso mesmo, o ângulo que duplicado dá 90 é 45. Ou seja, para produzir um alcance máximo, produzir o maior alcance, o que é que tem que acontecer? O meu ângulo de lançamento tem que ser 45. Então, para produzir o maior alcance possível, meu ângulo θ, ele tem que ser igual a 45 graus. Por quê? Porque quando eu olho lá na fórmula, seno de 2θ, então quando eu multiplico 2 vezes 45 dá 90. E o seno de 90 é igual a 1. Então toda essa parcela aqui da minha equação de alcance vai ser igual a 1. E aí eu vou ter o maior alcance possível lançando de um ângulo de 45 graus. Que é o que nós vamos ver daqui a pouco numa simulação. Tá? Então, dando continuidade, e para a gente terminar essa parte de equações, falta só mostrar mais uma a vocês. Né? Até o momento eu tenho falado que o meu movimento descreve uma trajetória, uma parábola, trajetória parabólica. E aí a minha equação da trajetória, e eu vou deixar como exercício para vocês fazer a demonstração dessa equação, tem lá no livro, vocês podem dar uma olhada. Então você pega aqui, ó, o y em função de x, obviamente, porque eu estou interessado agora em uma equação para a minha trajetória. Não é uma equação, uma função horária que relaciona o tempo, mas sim uma equação que relaciona os eixos x e y. E aí eu tenho essa equação aqui, ó, que ela pode ser escrita da seguinte maneira: tangente de θ vezes x menos g sobre 2, que multiplica x ao quadrado sobre v0 ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ. O que significa? Maior expoente da variável independente, que é a variável x, quadrática. Então isso é uma função do segundo grau. Toda função do segundo grau, qual é o gráfico? Uma parábola. Ok? Então, só para a gente finalizar, vamos ver aqui rapidinho uma simulação. Beleza. Para a gente finalizar, pessoal, tem aqui uma simulação que vai descrever todos os comportamentos que nós estudamos até agora. É uma simulação de movimento de projétil. Nós vamos explorar aqui o básico, mas se vocês quiserem, é uma simulação aberta, gratuita em HTML5, vocês podem acessar até mesmo do celular, do smartphone de vocês. Basta que vocês entrem no FET Colorado, tá? Vocês digitam lá no Google, PHET Colorado, e aí vai ter as simulações.
Lá tem simulações de física, biologia, de química, vocês podem dar uma olhada, procurar simulações de conteúdos anteriores. Qualquer coisa vocês mandam uma mensagem, pedem orientações e eu vou orientando vocês lá, certo? Então, essa simulação aqui é uma simulação que a gente vai analisar algumas coisas do lançamento de um projeto, de um movimento de um projeto, tá, pessoal? Então, vamos aqui botar o cursorzinho para a gente dar uma olhada. Então, eu tenho aqui um canhão, tá? Inicialmente, esse canhão está a 0 graus e uma altura de 10 metros. Eu vou trazer ela para uma altura 0, que é o nosso referencial mais simples, né? E é um joguinho onde você tem que acertar ou o senhor aqui ou acertar o alvo. Depois vocês podem entrar lá e brincar, tem sentido físico aqui. Eu quero só chamar a atenção para vocês para algumas coisas. Primeiro eu disse que o maior alcance era obtido com um ângulo de 45. Então o meu canhão está aqui exatamente com um ângulo de 45 graus. O que é que eu vou fazer? Eu vou disparar, vocês vão acompanhar a trajetória, tá? Se vocês quiserem acompanhar, vocês vão ver aqui também os vetores de velocidade. Eu posso botar aqui também o vetor de aceleração para te dar uma olhada. Mas primeiro vamos fazer o disparo sem vetor nenhum, só observando a trajetória. Ângulo de 45 graus, tá, pessoal? Então vou disparar, viu? Então veja o que acontece. Onde foi parar, ó a trajetória que ele fez. Vou variar, vou botar um ângulo mais alto, botar o de 60. Vou disparar. Então veja, ó, não atingiu a altura do ângulo de 45. Ângulo de 60 e ângulo de 45. Não atingiu, não chegou lá. Vou diminuir, vamos diminuir o ângulo, vamos botar o 30. Ângulo de 30 graus, por exemplo. Vamos disparar. Passou do de 60, mas mais uma vez não atingiu o de 45. Vamos botar o 44. Não, só dá 40. Então vamos botar o 40 aqui. Disparar para ver o que acontece. Chegou muito próximo, né? Quase igual ali, mas o de 40 está um pouquinho mais para cá. Então, conclusão de tudo que nós fizemos matematicamente, essa simulação nos mostra que o alcance maior para um lançamento ele é obtido quando você lança o projétil num ângulo de 45 graus, né? E aí, se vocês quiserem, vocês podem tentar atingir aqui 15 metros. Vocês pegam lá a equaçãozinha, faz as contas e vocês vão saber qual é o ângulo que vocês vão ter que lançar para atingir o alvo ali que está a 15 metros. Tá? Outra coisa que nós podemos ver é como funciona a velocidade total e as componentes no eixo X e Y. Então, deixe-me limpar aqui as trajetórias. Pronto, trajetórias limpas. Vocês já viram, né, que o maior alcance horizontal é no ângulo de 45 graus. Então, vou disparar aqui para a gente ver agora, de forma lenta, como é que funciona o vetor velocidade. Percebam que a velocidade horizontal permanece a mesma. A velocidade vertical, ela aumenta, atinge um máximo, né, um mínimo que é 0 e depois ela continua a aumentar. Né? Disparar novamente, vamos limpar a trajetória e aí observe novamente, ó, vai zerar. Depois ela aumenta em módulo novamente, só que apontando para baixo devido à aceleração da gravidade. Se a gente pensar, vetor aceleração, só vai existir um, que é o vetor aceleração da gravidade, que é esse aqui, ó. Esse que está sempre na vertical para baixo. E só para a gente completar aqui essa ideia, nós podemos pensar no seguinte. Veja que interessante. É claro que para eu ter um lançamento oblíquo, eu tenho que lançar um projétil com um ângulo, né, menor que 90 graus. E aí, para eu lançar com um ângulo menor que 90 graus, eu vou ter um ângulo agudo. Mas veja o seguinte, o que é que acontece com o alcance horizontal quando eu lanço de dois ângulos complementares? Vamos botar aqui, tá? 60 e depois com 30. E vamos observar. Pronto. Então percebam, não é? De um referencial 0, se eu lançar de dois ângulos que são complementares, eu vou ter o mesmo alcance horizontal. Isso quer dizer o quê? Que o alcance horizontal para um ângulo de 30 vai ser o mesmo alcance horizontal para um ângulo de 60.
Só para a gente ter uma ideia, vamos testar aqui o 20, o menor é 25, então vamos testar 25 e 65, não é? Lancei a 25, 65, vamos lançar também. É claro que ele vai atingir uma altura máxima maior, mas o alcance horizontal é o mesmo. Tá, pessoal? Então, show, valeu, obrigado pela atenção e foco nos estudos aí nessa quarentena.